A partir de segunda-feira eu vou começar. Deixa eu mentir. Foi isso. Dando um oi aí, que eu acho que o pessoal talvez não entenda que é o devocional. Não sei por quê. Você conseguiu entrar? Você apertou no link? Avisa aí. Hã? Você conseguiu entrar? Opa! Você apertou no link? Pronto, agora é bom avisar. Boa noite, gente. Esse link aí é... Não, amor. Ah, é lá, né? Você tem que avisar nos grupos. Aqui é pra quem já tá Boa vendo. noite, Neide. Boa noite. É lá no clique daí que eu faço. Lê. Faz aí. Tô no treco. Firme nas... Olha aí. Vamos entrando. Vamos entrando. No devocional da IBC. IBRC. Vamos entrando. Você não tá nos pés, né? Hã? Não tá nos pés, né? Tô não, eu saí. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Não tem lugar pra mandar. Faz um pé, tem um outro aí. Vou mandar por da igreja, da família. Tá entrando. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Dáurea, boa noite. Neide, boa noite. Tassiana, boa noite. Amanda, boa noite. Tiago Silva, boa noite. E o Tiago Campelo, boa noite. Deus abençoe. Vamos para frente, que atrás vem gente. Abram o cantor cristão no hino 154. Se você não tem cantor cristão, é um hino bem conhecido. Boa noite, Débora Nascimento. Abraço para você e para a família. Neulene, boa noite, Neu e toda a família. Dedé deve estar também por aí. Érica, Elisa. Boa noite, Neto. Boa noite, Manucinha, minha mãe de Fortaleza. Beata Forte de Jesus. Gente boa. Ai, ai, tá chegando. Boa noite. Irmã Jacinta, boa noite. Graça e paz. Bom vê-la por aqui, dona Jacinta. Cantor Cristão 154. Vamos abrir aí todos juntos. Manda o link aí para quem você quiser, para nos acompanhar aqui. Manda aí, vai mandando. Quando tiver 1000 pessoas, a gente começa a cantar, tá? Amém? Eu vou chamar a Karine. Ela vai nos acompanhar no violão. Já, agora. E eu quero que você também cante aí o hino 154 comigo, tá? 154. Boa noite, Joana. Joana Soares. Moral. Abra o cantor cristão no hino 154. Vamos começar, tá? Eu orei não, né? Eu vou orar, tá bom, irmãos? Por favor. Senhor, abençoa esse devocional. Abençoa o que queremos meditar na Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, nos ajude a compreender. Que Ele nos ajude a praticar aquilo que o Senhor há de nos compartilhar hoje, Pai, na Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua companhia. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício realizado na cruz, pela Tua ressurreição ao terceiro dia. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido em nosso lugar. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Hino 154. Boa noite, Rutinha. Deus abençoe, querida. Hino 154. Salvador, cantarei louvores a meu
promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vendo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade, gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Tem amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Todos bem forte. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Obrigado, Karine, por ter nos auxiliado. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, boa noite aqui novamente. Já falei da Joana. Deus te abençoe, Joana. Também é um dos meus preferidos, Joana, esse 154. O hino 154 é um dos primeiros hinos que eu aprendi após a conversão da gente aqui em Curió. É um dos primeiros. Margarida, boa noite, Margarida. Deus abençoe. Aldemir, boa noite, Aldemir. Irmã Francisca também, boa noite. Andrade, boa noite, querido Andrade. Graça e paz. Emerson, boa noite também para você, tá? Eu quero logo ir para o texto. Eu quero que você esteja abrindo a sua Bíblia em Isaías, não. Daniel, capítulo 3, tá? Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo de número 3. Boa noite, Renata. Boa noite, Anthony. Renata e Anthony Teles, duas potências lá do Juazeiro. Que as bênçãos de Deus estejam com vocês, viu, Renata e Anthony? Deus cada vez mais os abençoe. Márcia, boa noite, Márcia. Tudo bom, Márcia? Boa noite para você também, viu? Daniel, capítulo 3. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é recheada de histórias maravilhosas. A Bíblia é recheada de histórias empolgantes. Tem história na Bíblia Sagrada, quando eu leio, que meu coração fica já saltando pela boca. Parece que às vezes eu estou dentro do texto, né? Então, diante de tantas coisas boas que a palavra do Senhor nos dá como revelação, tantas histórias que de fato são histórias, são fatos, são acontecimentos, eu quero meditar com vocês hoje em uma delas. É realmente uma história empolgante. E eu quero meditar com vocês em Daniel capítulo 3. Né? Daniel capítulo 3. Daniel, acredito que muitos de vocês já leram. Muitos de vocês certamente já leram Daniel capítulo 3, como também toda
todo o livro do nosso querido profeta Daniel, né? Aqui nesse capítulo 3, irá nos mostrar, nos contar a grande experiência que os 3 amigos de Daniel passaram, depois deles não terem obedecido à ordem do rei Nabucodonosor de adorar a imagem que ele mandou construir, tá? E vamos ver algumas coisas importantes que você e eu, como homens e mulheres de Deus, que temem ao Senhor, que amam a Jesus Cristo, algumas atitudes necessárias para uma vida cristã, uma vida firme. E tanto é que eu dei o título para a nossa mensagem, para o nosso tempo devocional, o seguinte: firmeza nas adversidades, tá bom? Firmeza nas adversidades. Fica com esse tema aí na sua mente, na sua cabeça. E diante desse texto aqui, nós vamos tirar algumas lições importantes. Estou escutando, ó. Pois vamos lá, bola para frente, tá? Nesse capítulo 3, como eu já falei, uma ordem foi dada. Uma ordem foi dada pelo rei Nabucodonosor. Acompanhe comigo, nós não vamos ler todo o capítulo, porque é um capítulo muito extenso. São 30 versículos e versículos compridos para contar tudo isso, tá? Mas vamos lá para o versículo 1, onde você vai ver que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele ordena construir uma grande imagem, e uma imagem de ouro. Quando fala aí no versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. A imagem era folheada de ouro, não era ouro por dentro e por fora, era a parte que cobria a estátua, tá bom? Era uma grande imagem, uma estátua, uma estátua muito grande. Essa estátua, aí no texto, diz que mediu 60 côvados de altura. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 1. E 6 metros de largura. Então, essa estátua tinha 60 côvados de altura e 6 metros de altura. O que equivale isso? Essa estátua, segundo a equivalência para os nossos tempos hoje, essa estátua tinha aproximadamente 27 metros de altura e 2 metros e 60 de largura, tá bom? 27 metros de altura e 2 metros e 60 centímetros de altura. Para você ter uma ideia, né? A estátua do Padre Cícero aí no Juazeiro, viu, Antônio e Renata? E quem conhece o Juazeiro aí? Aldemir conhece também e outros conhecem. A estátua do Padre Cícero aí em Juazeiro tem 27 metros de altura, de cima a baixo, do pedestal até a cabeça da imagem. Então a imagem do Padre Cícero tem 27 metros. O Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro tem 38 metros, tá bom? Do pedestal, lá mesmo da base, até a parte mais alta, que é a cabeça da imagem. Então, a imagem que Nabucodonosor mandou construir tinha praticamente a mesma altura da imagem do Padre Cícero Romão, lá de Juazeiro do Norte. Veja, era uma estátua muito grande. Era uma estátua muito grande, que chamava, sim, de fato, a atenção de todos. Então, Nabucodonosor mandou construir essa estátua, 27 metros de altura, 2 metros e 60 centímetros de largura. Então, ele mandou construir essa estátua e ele deu uma ordem. Qual foi a ordem que Nabucodonosor deu? Lembra? Nabucodonosor foi um rei poderosíssimo da época. Nabucodonosor era rei da Babilônia,
era uma grande potência, talvez até a maior potência do seu tempo, tá? Certo, irmãos? Era uma grande potência. Então ele mandou construir a estátua e ainda deu uma ordem, uma segunda ordem. Além de construir, de ordenar a construção da estátua, ele ordenou que ao som de instrumentos, né, todos que escutassem o som dos instrumentos estivessem adorando, se prostrando na hora em que foi dado o toque, tá? Antes disso, teve um dia de consagração dessa estátua, diz o texto sagrado aí, um dia de consagração, no versículo 2, no versículo 2 fala: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem. Então, essa consagração da imagem foi o dia da inauguração daquela grande estátua que Nabucodonosor mandou construir. Então ele construiu, marcou a data para inaugurar e deu ordem a alguns instrumentistas para que tocassem alguns instrumentos. Versículo 4, vamos pular aqui. Nisto o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Mandou construir a arca, mandou marcar o dia de inauguração, da consagração da arca, não, da estátua, marcou o dia da inauguração daquela estátua, ordenou que os arautos apregoassem, avisassem: olha, vai tocar. Tocaram os instrumentos de todas as formas e a ordem era: todas as pessoas dos povos, todas as pessoas de todas as línguas, na hora que ouvir tocar os instrumentos, deveriam, conforme diz o versículo 4, se prostrarem e adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou construir. Então, escutou os sons dos instrumentos, todos tinham a obrigação de adorar, de se prostrar. Esse era uma atitude de reverência ao rei, ao grande rei Nabucodonosor, né? Então veja aí que grande desafio que principalmente os judeus do seu tempo não teriam que enfrentar, né? Muitas pessoas, grande parte da população daquele tempo obedeceu às ordens do rei, tá bom? E olha o versículo 6, ainda, o que iria acontecer com quem não obedecesse às ordens do rei. Versículo 6, Daniel 3, 6. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quem não se prostrasse, quem não adorasse aquela imagem, quem desobedecesse a ordem do rei, iria ser lançado em uma grande fornalha ardente. Fornalha de fogo ardente. Né? Então é isso mesmo, irmãos. Quem se recusasse a obedecer a ordem de Nabucodonosor, simplesmente iriam ser lançados em uma fornalha de fogo ardente, né? E aí, se você estivesse lá, o que é que você faria? Qual seria a sua ou a minha reação? Qual seria a minha e a sua reação diante de uma ordem tão incisiva, uma ordem ameaçadora,
Ou você se prostra, ou você adora a imagem, ou então você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. O que você faria? O que nós faríamos, irmãos? O que você e eu faríamos? O texto nos mostra aí que algumas pessoas não adoraram, escutaram o som dos instrumentos, mas não adoraram. Quem era ou quem foi esse grupo que não se prostrou em adoração à estátua do rei? Versículo 8. Versículo 8. Corra comigo aí no versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Aqui é chamado os babão. Os babão aqui do rei perceberam que um grupo de homens não adoraram, ou melhor, desobedeceram a ordem do rei e foram logo entregar os chamados os dedos duros, né? Aqueles que entregam mesmo. Viram alguns homens, um grupo de homens que não adoraram e foram correndo lá para o rei entregar aqueles homens, né? E do versículo 10 em diante, ele vai para o rei, lembra do decreto do rei, né? Aí vai comigo no versículo 12. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. São três homens que receberam, três judeus que receberam nomes babilônicos. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Veja, Sadraque, Mesaque e Abednego, três homens, três líderes do governo da Babilônia, né? Mas judeus, zelosos da lei de Deus, tementes ao Senhor, não é? Não é verdade? Tementes a Deus, mas lá estavam esses três homens servindo a Deus e sendo um poder de influência ali na posição que foram colocados no governo da Babilônia pelo próprio rei, né? Então esses três judeus não obedeceram à ordem do rei de se prostrar ante aquela imagem, aquela estátua de ouro do rei Nabucodonosor, né? Então estão comigo aí, né? Paramos no versículo 12. Sabedor disso, Nabucodonosor, no versículo 13, se mostra irado e furioso. Olha o versículo 13, acompanhe aí, por favor. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. A fúria e o ódio e a ira de Nabucodonosor foi revelado nesse instante, quando encontrou três homens que preferiram adorar o Deus único, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, a adorar uma simples estátua, uma construção, uma arte, né? A qual fez parte do gosto de Nabucodonosor. Eles se recusaram corajosamente. Corajosamente. E aqui, meus irmãos, uma breve aplicação para nós. Nós estamos neste mundo aqui, né? Em um momento ou outro, nós somos pressionados a fazer a vontade do mundo. Nós não podemos pegar ar diante das ameaças que o mundo tem para conosco, povo de Deus. O mundo nos pressiona a decidir. O mundo nos pressiona e nos obriga, em muitos momentos, a seguir o curso pecaminoso do próprio mundo. Cada dia, cada instante, cada momento, nós nos deparamos com uma força
com costumes mundanos, que tenta de uma forma forte e sedutora, né, obrigar o povo de Deus a caminhar segundo os seus próprios trilhos, segundo os trilhos do próprio mundo. E aqui nós temos que decidir firmemente em nossos corações, né, a adorar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não outra coisa qualquer. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados à presença do rei, que estava furioso por saber que os três não obedeceram à sua ordem de adorar. E aqui, queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão diante de uma chance de demonstrar a sua fidelidade ao Deus que eles conheciam. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham ali naquele momento uma grande oportunidade de fazer com que a fé que eles depositavam no Deus único, no Deus de Israel, pudesse então ser vista pelo rei, pela autoridade máxima daquele tempo, do mundo, por todos aqueles que estavam seguindo as suas ordens. Uma grande oportunidade estava ante os olhos desses três servos de Deus de demonstrar a sua fidelidade ao Senhor. Né? E, meus queridos irmãos, eu quero falar uma frase para vocês. É em meio às adversidades que a fé se mostra real. É em meio às perseguições, às ameaças, às pressões do mundo, que a fé do verdadeiro cristão vai ser revelada ao mundo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. A igreja está vivendo em uma época de enormes adversidades. Não apenas por causa dessa onda, desse coronavírus, mas N coisas acontecem ao mesmo tempo no mundo, onde você e eu temos que demonstrar uma fé viva em um Deus que se revela de uma forma maravilhosa, tá? Então veja cada dia da sua existência aqui neste mundo como grandes oportunidades de você viver a fé que você professa, de dizer não ao pecado, de dizer não ao mundo que quer te engolir, de dizer não ao mundo que rejeita ao Deus eterno, ao Deus da palavra, ao Deus criador. Né? E é por isso que eu coloquei o título desse devocional como firmeza nas adversidades, sejam elas de quaisquer natureza que for. Né? Você olha para um texto desse, vê uma ameaça às vidas desses homens e a de tantos outros que viviam na sua época. Mas esses três homens enfrentaram essa ameaça com uma fé autêntica e genuína no Deus que é fiel, no Deus que provê, no Deus que manifesta a sua bondade em todo e qualquer momento, queridos irmãos. Então, meus queridos, tente o máximo que você puder, enquanto estamos aqui na terra, você e eu, demonstrar ao mundo a nossa fidelidade ao Senhor em qualquer situação, em qualquer momento. Aconteça o que acontecer, meus queridos irmãos, vamos mostrar, vamos evidenciar a fé que há em nós, em um Deus soberano, em um Deus cuidador, em um Deus bondoso, em um Deus que sustenta, em um Deus que provê, né? Para todos aqueles que creem no seu grande e eterno nome, tá?
versículo de número 15. Vamos ler o 15. Olha o versículo 15, como é invocado. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai. E adorai. Olha aqui a ordem. A imagem que fiz. Porém, olha aqui a ameaça. Veja que os 3 homens estavam face a face com o rei Nabucodonosor. Tá? O rei Nabucodonosor estava furioso, irado, com raiva deles, porque eles desobedeceram às suas ordens. Então ele fala, ó, é como se ele falasse assim: vocês têm a última chance de obedecer o que eu ordenei. Ou vocês se prostram, ou vocês adoram a imagem que eu fiz, ou vocês vão ser lançados no fogo ardente da fornalha. Tá bom? Agora vamos, olha a pergunta, irmãos, que Nabucodonosor faz aos 3. Olha, repare aqui, irmãos. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Hein, queridos irmãos? Veja que pergunta que o rei faz. Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Que perigo, né, irmãos? Que perigo, que ameaça. E aqui, outra aplicação bem interessante para mim e para vocês, tá bom? Olha o que eu vou falar para vocês, e guarde isso, bote isso na sua mente, bote isso no seu coração, e viva isso, queridos. Vamos viver isso que eu estou falando aqui para vocês, baseado na palavra do Senhor. Nabucodonosor, cheio de soberba e arrogância, pergunta: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? O que eu quero falar para vocês aqui, irmãos, é que nós estamos nas mãos de um Deus todo-poderoso, não do mundo. Nós não estamos na mão de um falso Deus. Nabucodonosor pensava que era o Todo-Poderoso, pensava que tinha os 3 homens em suas mãos, como também todo mundo, mas não. E os 3 homens sabiam perfeitamente que eles não estavam nas mãos de Nabucodonosor. Eles estavam nas mãos do eterno e poderoso Deus, que fazia das suas vidas o que esse Deus bem entendia. Eles confiaram plenamente, no Deus Todo-Poderoso. E assim, nós precisamos crer da mesma forma. Crer que em nossas vidas, quer na morte ou na vida, as nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso. Aconteça o que acontecer, e nós vamos ver agora, aconteça o que acontecer, o crente em Cristo está seguro nas mãos do Senhor. Temos que confessar essa fé em toda e qualquer situação, porque, irmãos, há de convir, vocês há de concordar comigo, que o crente, assim como qualquer outra pessoa deste mundo, está sujeito aos perigos e às mazelas deste mundo. Eu e vocês, e qualquer ser humano debaixo do sol, em cima da terra, nós estamos sujeitos aos perigos e às mazelas deste mundo. Tá bom? O crente não está isento de pecado ou do próprio mal aqui neste mundo. Pelo contrário, nós temos isso em comum com qualquer outro pecador da face da terra, meus irmãos. Você pode estar com medo da Covid-19, mas tenha medo também de pedra no rim. Tenha medo também de câncer. Na verdade, não tenha medo de nada.
Então, se a Covid-19 não te pegar, provavelmente outra doença vai te pegar. Estamos sujeitos a isso. Uma bala vai te pegar um dia ou não. Um carro vai se acidentar. Enfim, o que é que eu estou querendo falar aqui, irmãos? Que estamos sujeitos a quaisquer perigos deste mundo. E sabendo disso, nós precisamos confiar em Deus, seja o que for que aconteça com nossas vidas neste mundo. Por isso que eu coloquei o título aqui: firmeza nas adversidades. Firmeza nas adversidades. E vamos para frente? Vamos para frente aqui? Então, estão comigo aí, né? Estão comigo aí? Estão acompanhando? Amém? Vamos lá. Versículo 16. No 15, na parte final, você vê aí a arrogância de Nabucodonosor, que enganosamente pensava que tinha nas suas mãos a vida daqueles 3 homens. Enganosamente. Do 16 em diante, você vai entender aqui, nós podemos entender que, ao contrário de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego acreditavam firmemente de que suas vidas estavam nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eles acreditavam firmemente que suas vidas estavam na mão do soberano e eterno Senhor. Lembra? Essa palavra soberano é familiar? Lembra dos últimos devocionais? Onde nós temos tentado enfatizar: Deus é soberano, está sobre tudo e sobre todos. Esses 3 homens aqui, eles estavam confiantes de que as suas vidas estavam nas mãos de Deus. Quer morressem ou quer vivessem. Esta é a fé bíblica, queridos irmãos. Esta é a fé genuinamente cristã, que não deixa de crer em Deus, que não deixa se abalar, seja quais forem as situações que baterem em nossa porta. E, meus queridos irmãos, surpreendentemente, acompanhe comigo no versículo 16. O que é que eles falam aqui? A resposta desses homens a Nabucodonosor. Veja, versículo 16. Acompanhe aí, por favor. Eu preciso que você tenha a tua Bíblia aí. Tem uma Bíblia para você acompanhar. Então eles responderam assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. 17. Se o nosso Deus, repare, irmãos, se o nosso Deus, a quem servimos, quer, presta atenção nessa palavra quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. Se não, ou seja, se não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Vejam que fé, que confiança desses 3 homens no poder, na graça, na providência, na vontade do seu Deus. Tá? Ou seja, o que é que eles falaram aqui? Queridos, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 no Antigo Testamento, tá bom? O que é que eles falam aqui? Ó rei Nabucodonosor, se Deus quer que eu morra, que nós morramos queimados na fornalha, vamos morrer. Ele quer. Se ele quer assim, ele quer. Ou seja, amém por isso. Mas se ele não quiser, amém também. Ou seja, de forma alguma nós vamos nos dobrar em adoração aos teus deuses. Certo? É o que eles falam aqui. Tá?
Renata, é Daniel capítulo 3, tá bom? Daniel capítulo 3. Estamos no versículo 16. Então, diante de tanta coisa aqui nesse texto, o que eu quero é, o que eu quero demonstrar para vocês, aplicar a você e a mim, é que em meio aos perigos do mundo, em meio às ameaças que vivemos neste mundo, tá bom? Em meio às tribulações que, vez ou outra, vêm sobre nós, você e eu, nós que conhecemos a Deus, nós que professamos a fé em um Deus tremendo, nós devemos demonstrar firmeza em qualquer situação que nos acontecer, né? Você nota no versículo 16 a segurança que esses três homens demonstraram diante do perigo, diante da ameaça de morte que estava batendo na porta deles. Eles falam: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Que confiança, que convicção, que fé, uma fé vívida, uma fé prática, uma fé na soberania de Deus. Uma fé que reconhece que, por estar nas mãos de Deus, Ele faz o que Ele quiser com as nossas vidas. Quer na vida, quer na morte, o Senhor cuida de nós. Né? Vida ou morte, o Senhor cuida de nós. Lembra em um dos devocionais que nós falamos sobre o apóstolo Paulo? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, é o que Daniel aqui está relatando acerca dos três compatriotas que ele viveu no tempo dele, tá bom? Então, é o que eu quero falar para vocês, trocando em palavras mais compreensíveis. O que é que eles falam? Né? Ou morrendo ou vivendo, o cristão está ganhando sempre. Nós temos que demonstrar uma firmeza autêntica no Deus que nos criou, que nos sustenta, no Deus que está cuidando de nós em meio às adversidades deste mundo, irmãos. E aqui, segundo, devemos demonstrar também uma confiança na soberania deste Deus. É muito legal aqui, irmãos, quando eu pedi para você riscar aí devagarzinho na Bíblia essa palavra "quer". Quando ele fala: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará. 18. Se não, fica sabendo, ó rei, pode nos lançar na fornalha de fogo. Tá? Irmãos, meus queridos irmãos, manifestemos ao mundo esta fé que esses três homens aqui manifestaram. Não vamos temer a morte. Aqui, irmãos, esses homens estavam face a face com a morte, face a face com uma ameaça terrível de serem lançados na fornalha de fogo ardente, e demonstraram uma fidelidade, uma firmeza, uma confiança tal que afirmaram: ó Nabucodonosor, se Deus quer nos salvar, Ele vai nos salvar. Se Ele não quiser, não vamos adorar. Pode nos lançar na fornalha. Que nós confiamos neste Deus continuamente.
A fé, a confiança e a firmeza em Deus não depende de situações favoráveis a nós. Tá bom? Vou repetir. A fé, a confiança e a firmeza em um Deus tremendamente bom não depende das situações favoráveis a nós. A fé bíblica é uma fé em Deus, independente do que aconteça, ou bem ou mal. O crente está firme no Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto a nós, até aqui, estamos quase caminhando para o fim, como você tem demonstrado a fé em Deus? Nesse momento de dúvidas, de adversidades, nesse momento onde os temores são levantados em nossos corações. Como você está reagindo diante de tanta confusão de informação, de tanta informação ao mesmo tempo? Morreram 1.000, morreram 10.000, morreram 100.000, morreram 1.000.000. Como você tem reagido diante de tudo isso, queridos irmãos? Como é que você está reagindo? O cristão, para evidenciar a sua fé, não pode simplesmente esperar que evidencie quando as situações são favoráveis a ele. Tá? Que o Senhor nos abençoe e vamos em frente. Vamos em frente. Outra aplicação, outra aplicação para nós, irmãos, é a seguinte. Repare, a nossa fidelidade a Deus é inegociável. Tá bom? Guarde aí. Veja, a nossa fidelidade a Deus é inegociável. Inegociável. Tá ok? Inegociável. Né? Alguns irmãos estão lendo aquele livro Torturado por Sua Fé. E aqui mais uma vez eu quero recomendar. Daqui para amanhã talvez eu termine, falta 20 páginas. E eu já tenho a quem emprestar, tá bom? Vai falar de Aralan Popov. O testemunho desse homem que passou quase 14 anos sendo torturado por sua fé pelo governo búlgaro, um governo comunista, é invejável. Ele não negociou a sua fé, mesmo nas torturas, mesmo com a sua família sendo ameaçada, mesmo com sua saúde sendo cada vez mais debilitada, né? A nossa fé como cristão desse século também, irmãos, precisa ser inegociável. Não abra mão da sua fé em Jesus Cristo, quer na morte, quer na vida. Não abra mão da sua fé no Deus bíblico. Seja qual for a situação que vier a acontecer. Faça com que a tua fé no Deus das Sagradas Escrituras possa cada vez mais ser evidenciada ao mundo, para que o mundo saiba que o teu Deus, para que o mundo saiba que o teu Cristo é vivo, é verdadeiro, é onipotente, é Senhor, é soberano. E como eu sempre tenho teclado nesse ponto aqui, estamos vivendo uma época de uma grande oportunidade para a Igreja de Jesus Cristo demonstrar
a sua fé ao mundo que não crê nesse Cristo. Estamos tendo uma grande oportunidade de, através da demonstração da nossa fidelidade ao Senhor, o mundo saiba que Deus reina. Com corona ou sem corona, Deus reina sobre tudo e sobre todos, irmãos. Viva isso. Viva isso, tá bom? Do versículo 19 ao 23, eu não vou ler, mas esses versículos aqui, do 19 ao 23, vai nos revelar aí na palavra a ira de Nabucodonosor, por ver tanta firmeza naqueles 3 homens. Tanta firmeza naqueles 3 homens. Eita, irmão, já passou 41 minutos de devocional, só eu falando, só eu pregando aqui, né? E eu tenho mais algumas coisas aqui para vos falar, né? Os irmãos estão sentados? Estão com pressa? Amém? Os irmãos estão com pressa? Eu vou tentar correr, tá bom? Então, no versículo 19 a 23, a palavra aí vai nos mostrar a ira de Nabucodonosor diante daqueles 3 homens que negaram obedecer a sua ordem. Que ordem? Lembra? Adorar, se prostrar diante daquela imagem que ele mandou construir de 27 metros, tá? Pois vamos para frente. Bora para frente. Versículo 24 diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou. Não, vamos ler o 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então veja, Nabucodonosor odiou, ficou irado, com muita raiva por ver aqueles homens de uma forma tão surpreendente, confiantes no Deus eterno, que não teve dúvida, mandou lançá-los na fornalha ardente. No versículo 23, claramente aí diz o texto que ataram as suas mãos, talvez até nas costas, e lançaram na fornalha ardente. Interessante que o texto aí no 23 fala dentro da fornalha sobremaneira acesa. Uma grande fornalha com fogo ardente. Foram lançados aqueles 3 homens. Mas no versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. 25. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Tudo indica, e eu creio assim, que aquele 4º homem, dentro da fornalha, junto com os outros 3, era Cristo Jesus. Cristo Jesus, acompanhando aqueles 3 homens em meio àquela realidade. Eu sinceramente, irmãos, eu não tenho dúvida de que ali é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E quinta aplicação, se eu não me engano aqui, queridos irmãos. Quinta aplicação: faça com que Jesus Cristo seja perceptível em sua vida.
faça com que Jesus Cristo seja visível na sua vida. Mas como, pastor? Através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua fé nesse momento, né? Através da sua fidelidade a Deus, na situação que você viver. Faça com que os outros possam perceber que você crê em um Cristo presente. Você crê em um Deus presente. As pessoas irão se espantar. As pessoas irão admirar. Como é que pode? O mundo se acabando. Esse crente aí está tranquilo. O mundo se acabando. E esse crente aí parece que não está acontecendo nada. Irmãos, não podemos nos desesperar em nenhum momento. Não podemos permitir com que o temor, com que o medo seja algo que se levante com força em nossos corações. Não podemos permitir que os sentimentos a qual dominam o mundo, que é temor, que é medo, que é desespero, invada os nossos corações. Pelo contrário, nós precisamos ser como esses homens aqui, que diante de algo terrível que estava por acontecer, eles perseveraram confiantemente de que o Senhor estava cuidando deles, né? E foi visto na vida deles. A fé daqueles homens fez com que o Nabucodonosor se espantasse, porque viram o próprio Deus os acompanhando naquele momento tão difícil, queridos irmãos. Será que você está assim? Você, crente, deve ser aquele crente que vê o mundo desesperado, que vê o mundo com medo, que vê o mundo louco da vida. Você é aquele que vai chegar e diz: Deus reina, o meu Deus reina, o meu Deus está presente. Você deve ser aquele primeiro que esteja abraçando esses que estão desesperados e falar: creia no Deus que eu creio, o Deus que se revela na palavra do Senhor. Não é? Paulo certa vez falou o seguinte, não sei se vocês irão lembrar, Paulo falou assim, em meio às suas perseguições, ele disse: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Nós devemos falar como Paulo nessas situações. Eu sei em quem eu tenho crido. É no Deus soberano. É no Deus que cuida. É no Deus que faz da minha vida de acordo com a sua vontade. É o Deus que eu creio, que mesmo permitindo com que o mal chegue na minha casa, no final das contas, Ele vai me dar a vitória final. É o Deus que cuida de mim, mesmo em adversidades terríveis, mas Deus cuida de mim. E eu sei em quem tenho crido. Eu sei que mesmo Ele permitindo, querendo que isso aconteça comigo, Ele vai cuidar de mim. O final da história ainda não aconteceu, meus irmãos. E diante disso, eu quero ainda falar para vocês: creiamos na presença do Senhor Jesus conosco. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus fala assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus cuida de você e de mim. Em qualquer situação, Deus sempre cuida de mim. Não é porque o mal aconteça com nossas vidas que significa que Deus não cuide, tá? Lembra, nós como igreja, como crentes nesse mundo, estamos sujeitos a todo tipo de mal, como qualquer outra pessoa.
Deus cuida de nós. Lembra, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmãos, e vamos lá, que o tempo está passando. Através do nosso testemunho fiel ao Deus eterno, alguns poderão chegar ao conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus da palavra. Vou repetir, através do nosso testemunho de fidelidade, alguns poderão chegar ao conhecimento do Deus único, do Deus vivo, do Deus eterno, irmãos. Você nota aqui no versículo 25, dá um pulo aí. Dá um pulo aí. Vai lá para o versículo 28, na verdade. 28, né? Muita coisa aqui, né, irmãos? Mas vamos lá. Diz assim, versículo 28. Falou Nabucodonosor, depois que ele viu alguém acompanhar aqueles 3 da fornalha, depois que ele mandou tirar, né? Olha o versículo 27 ainda. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram por eles. Olha o versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entrar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. No final dessa história aqui, Nabucodonosor reconheceu o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Através da tua fidelidade ao Senhor, outros poderão chegar ao conhecimento do Senhor. Seja um cristão autêntico, uma fé viva, um testemunho fiel. O mundo precisa ver em mim e em você o Deus que nós cremos, o Deus da palavra, o Deus das Escrituras. E finalmente, mesmo que não escapemos dos perigos deste mundo, um dia o Senhor nos exaltará. Mesmo que não escapemos dos perigos deste mundo, e um momento ou outro não vamos escapar, um dia o Senhor nos exaltará. Não é? Um dia. O dia mau vai chegar em nossas vidas. E quando chegar, seja por qualquer situação que venha acontecer, vamos lembrar, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a vida a qual o Senhor nos comprou e nos prometeu não é nesta vida terrena. Não é. Lembra o último devocional? Novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Um dia algo irá acontecer, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. E quando acontecer, e se acontecer, vamos testemunhar, conforme esses 3 homens aqui, uma fé genuinamente bíblica, no único Deus vivo e verdadeiro, no único Senhor soberano sobre os céus e sobre a terra. E eu quero só lembrar para vocês, Paulo fala em suas cartas, em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. A nossa vitória não se demonstrará nesse mundo aqui somente. A vitória do cristão nas promessas do Senhor, a vitória do servo de Deus, é uma vitória final. É uma vitória eterna. Vitória esta
que foi obtida pela morte e pela ressurreição do nosso grande Salvador e Senhor, que se chama Jesus Cristo, o nome dos nomes. Cristo está em nós. Cristo está conosco. Se Deus é por nós, quem que o Senhor Todo-Poderoso nos ensine a confiar plenamente na sua vontade. Que o Espírito de Deus nos ajude, irmãos, a demonstrar uma fé e uma fé tal que sejamos ousados em nos negar a seguir o curso deste mundo pecaminoso. Creiamos no Deus de Daniel, creiamos no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, creiamos no Deus da palavra, não é? Os nomes judeus, os nomes desses hebreus eram, né? Ananias, Misael e Azarias. Vocês sabem da história, né? Mas aqui está falando com os nomes babilônicos. Então, queridos irmãos, que Deus abençoe a mim e a vocês. Que as bênçãos do alto sejam sobre nós. Eita, cansei. 57 minutos. 57 minutos. E é porque eu estou sentado. E eu cansei. Mas que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós, tá? Eu quero dar uma boa noite aqui. Eita, cansei, hein? Ana Cláudia, boa noite, querida. Deus abençoe, tá bom? Lembrança aí para todos. Júnior, ei, Júnior, boa noite, Júnior. Bom te ver não, bom saber que você está por aqui. Emerson, boa noite, tá? Tassiana, boa noite também. Silene, que Deus abençoe, tá? Que realmente nosso Deus possa estar sendo presente em nossas vidas. De fato, Ele pode estar. Débora, boa noite, Débora. Daura, boa noite. Renata, boa noite, Renata. Deus te abençoe. Valeu, Renata. Abraço aí, Anthony, viu? Tchau, Anthony. Fica com Deus, viu, filho? Margarida, boa noite. Margarida, Silene, outra vez. Deixa eu ver se tem outra pessoa aqui. Irmão Luiz, boa noite, Luiz. Deus abençoe também. Creuzinha, boa noite. Que Jesus Cristo esteja sendo visível em nossas vidas. Então, muitas lições, né? Muitas aplicações. O tempo aqui é curto. Joelma, boa noite. As caminhadinhas, né? Né, Joelma? É bom mesmo. Então, eu vou... Cacá, pode vir aqui, encerrar aqui, por favor, amor? Estejamos em oração, irmãos. Oremos, na verdade, uns pelos outros. Francisco Irã, meu brother lá em Crato. Boa noite, Irã. Certamente Catiane está com você, né, brother? Boa noite, Catiane. Cunhada querida, Deus abençoe, tá bom? Sua vida, no nome santo de Jesus. Sim, Débora, amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui no mesmo horário, 8h05, 8h10, para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. E a minha oração, irmãos, é que realmente, nesse momento de turbulência, a fé que nos foi dada possa ser cada vez mais uma fé viva, não uma fé da boca para fora. Cacá? Fala. Vamos cantar. Vocês querem cantar um hino? Oi? Pode ligar? Espera aí. Não, vamos cantar amanhã. A bateria tá acabando. Amanhã nós vamos cantar 2 hinos, tá bom? E amanhã nós vamos fazer
com mais músicas, viu? Tá bom? Então, boa noite. Eu vou estar orando para encerrar. E fica o desafio para você e para mim. A palavra está sendo pregada, tá? A palavra está sendo pregada. Peçamos a Deus fé. Amém, meu brother Irã. Deus é bem maior do que tudo isso que está acontecendo. E em relação a isso, citando ou lembrando o apóstolo João, onde ele fala lá para os irmãos que ele escreve: maior é aquele que habita em nós do que o mundo. Maior é aquele que habita em nós. Vamos orar. Obrigado, Deus, obrigado pela palavra a qual nós meditamos esta noite. Suplicamos em nome de Cristo Jesus que o Teu Espírito Santo seja trabalhando em nossos corações. Suplicamos que o Teu Espírito Santo, o Deus, o Consolador, realmente, Deus, poderosamente, esteja avivando em nós uma fé genuinamente bíblica, ó Pai. Agradecemos pelo momento que estamos vivendo. Que cada um de nós possamos estar aprendendo grandes lições. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, tá? Tchau.